Vamos entrando. Boa noite, gente. Lari, Renata. E aí, como é que vocês estão? Segunda-feira. E a gente já vai começar com tudo, gente, porque essa semana eu decidi fazer essa série aqui, essa maratona, né? Pra gente falar sobre planejamento, né? E acho que esse é o melhor época. Na verdade, sempre é bom a gente se planejar. Porém, né, quando a gente tá bem no final do ano, é o melhor momento pra gente refletir, pra gente analisar, né, como foi o ano, as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo. E planejar, né, para um novo ano, novas expectativas, novas metas, novos sonhos, e nada melhor do que a gente falar sobre isso, né? Eu sempre até falo, gente, que ter um planejamento muda tudo, porque com planejamento a gente consegue fazer qualquer coisa, de verdade. Às vezes você pode demorar um pouco menos, um pouco mais, mas você vai atingir aquele objetivo se você tiver um planejamento, né? A questão toda é que às vezes a gente não se programa muito, né? E aí acaba que a gente não consegue, né, fazer as coisas que a gente planejou, enfim. Então, o que vai acontecer nessa semana? O que eu decidi, né? Fazer essa maratona mesmo, pra gente falar sobre planejamento. E aí a gente vai falar planejamento, orçamento, né? Como a gente cria as nossas metas, os nossos objetivos, como a gente encaixa isso no nosso orçamento, pra gente deixar tudo muito bem alinhado, pra gente conseguir atingir as nossas metas e objetivos, né? A intenção toda aqui é a gente começar se organizando, né? Entender esse papel que o dinheiro tem nas nossas vidas, porque a gente usa dinheiro pra tudo, basicamente. Então, vai ser fundamental a gente falar sobre isso. Então, vai ser algo muito simples, gente, muito rápido, muito prático, mas eu quero compartilhar com vocês agora nessa época sobre essa questão de planejamento. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre como a gente lida com o dinheiro, né? Quais são os pilares para a gente lidar melhor com o dinheiro. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem um relacionamento muito conturbado, né, financeiramente, a gente não entende muito o papel do dinheiro, fica aquela coisa muito estranha, né? E aí a gente acaba desviando muito o caminho, os propósitos, não atingindo, fica muito meio que bagunçado. Então, hoje eu queria propor para vocês da gente falar muito sobre essa questão do propósito do dinheiro, né? Entender como a gente pode lidar um pouco mais, um pouco melhor, né, com ele, e vai facilitar muito a nossa vida. Eu não sei se vocês viram um post que saiu há pouco tempo atrás, tá lá no feed, sobre essa questão. Depois vocês dão uma olhadinha lá, porque tem algumas coisas que eu quis compartilhar com vocês de forma mais detalhada, né? Então, depois saindo daqui da live, vai lá dar uma olhadinha, salva o post lá para depois vocês lerem com calma, sempre revisarem quando vocês quiserem. Mas eu queria começar a falar o seguinte, gente. Muitas vezes a gente tem algumas atitudes, né? Como a gente lida com o dinheiro, como a gente entende a questão do dinheiro nas nossas vidas, com muitas crenças que a gente traz, né? Tanto da nossa infância, como a gente cresce vendo os nossos pais lidando com o dinheiro, as pessoas mais próximas da gente. Então, a gente precisa entender como... Eu queria até trazer um pouco dessa reflexão para vocês hoje. Como você lida com o dinheiro, sabe? Como você vê o dinheiro hoje? Você acha que é uma coisa ruim, né? Quais frases você fica mais falando hoje, né? Tipo, nossa, eu nunca tenho dinheiro. Dinheiro, sabe, investimento é coisa de rico. Não, pensar sobre dinheiro é uma coisa errada, né? Quais tipos de frases, né? Quais tipos de pensamentos que a gente fica tendo sobre o dinheiro? Eu queria trazer essa reflexão porque muitas vezes a gente não consegue enxergar como a gente lida com o dinheiro, né? O porquê que a gente tem aquele certo comportamento,
né? E às vezes a gente não entende o porquê. E muitas vezes são essas crenças limitantes. E se a gente não entender a maneira como a gente pode lidar com o dinheiro, né, e trazer esse relacionamento melhor, a gente vai tornar essa vida muito mais complicada, né? Muito mais aquela coisa que você fica sempre brigando e assim, você fala uma língua, o dinheiro fala outra e aí vocês não conseguem se entender. É como um relacionamento, gente. A gente precisa se relacionar melhor com nossa vida financeira, com o nosso dinheiro. E aí eu até separei uns pontos, tem uma colinha aqui, ó, comigo, hein? Uma colinha grande com as letras minúsculas. Mas é assim, ao longo do ano eu fui, ao longo dos anos eu fui diminuindo aqui a letra. Mas esses dias até, deixa eu achar onde eu coloquei essa frase aqui. Que até saiu essa frase esses dias que eu coloquei lá no feed, né? Que ele fala assim, o dinheiro, assim como as emoções, é algo que a gente precisa controlar para manter a nossa vida no caminho certo, né? E como a gente consegue trazer esse controle financeiro ou controlar o dinheiro e não o dinheiro ficar controlando você? É você ter um bom relacionamento, é você entender até que ponto você vai. É você entender qual é o papel do dinheiro, né? E qual que é o seu papel, cada um dentro da sua função, né? Então, quando a gente entende esses pontos, a nossa vida fica muito mais fácil, né? A gente precisa lidar com o dinheiro né, para tudo na nossa vida. A gente vai pagar conta, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai realizar os nossos sonhos. Então, se você não tiver um bom relacionamento com o dinheiro, isso não vai dar certo. Vai ser muito conturbada a sua vida e você vai ficar ali. Parece que você tá correndo atrás do dinheiro sempre, né? E ele fugindo de você e aí você não consegue atingir nada. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, para você entender, né? Tem gente que acaba poupando demais, tem gente que acaba gastando demais, mas trazer um equilíbrio para nossa vida é fundamental, né? Você conhecer quais são as suas prioridades hoje é fundamental, né? Você saber o que eu vou abrir mão hoje, o que eu vou fazer para ter uma vida melhor. É que nem quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, né? Que tipo de alimentação eu vou fazer para eu ter uma vida mais saudável, sabe? Que tipo de situação ou que tipo de coisa eu vou precisar abrir mão para eu ter uma vida financeira melhor? Ou quando eu tô fazendo uma dieta, né? Quais alimentos eu vou deixar de comer para ter uma vida mais saudável, né? Então, todos esses pontos assim, gente, são fundamentais. Então, eu queria muito começar essa maratona, né, que a gente vai falar muito sobre planejamento, e acho que o ponto principal aqui vai ser como a gente montar um orçamento para 2021, né? E acho que o primeiro pontapé vai ser a gente entender como a gente lida com o dinheiro, né? Por exemplo, se você tem um histórico que você sempre gastou muito dinheiro, que você sempre acaba estourando cartão de crédito, nunca consegue guardar, você precisa entender o porquê que você faz esse tipo de coisa. Às vezes, você sempre cresceu, né? Eu tava até falando com uma cliente que eu cresci sempre vendo as pessoas ao meu redor, assim, sempre gastando o limite ou a mais, sabe? Nunca cresci ouvindo que, nossa, você precisa poupar, você precisa guardar. A gente nunca teve direito a essa educação financeira, né? Então, a gente precisa entender o porquê a gente tem certas ações, né? E consertar essas coisas, né? A gente fazer pequenas mudanças, principalmente de hábito, pra gente conseguir mesmo entrar num acordo aí e viver melhor, né? E aí, eu separei 3 pilares, né? E o primeiro pilar, né, que é pra gente lidar melhor com o dinheiro, é pra gente ter uma consciência financeira. E o que eu quis dizer com isso, né? Você ter consciência de como você lida com o dinheiro hoje. É de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Né? Se for negativa, o que você precisa fazer para ajustar esses pontos? Né? Porque o que acontece? Que muitas vezes a gente não enxerga as coisas, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem nenhum problema, que tá tudo normal, que isso é normal mesmo. A gente é assim mesmo a vida, sabe? A gente tem que correr e trabalhar pra caramba e é apertado mesmo. A gente sempre tem esse tipo de pensamento, que sempre vai ser muito difícil, que vai ser apertado. Ah, mas a vida é assim mesmo. E não precisa ser.
Quer dizer que vai ser super fácil? Não, não é, gente. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que a gente fica criando, né, muitas crenças, cresce com esse tipo de pensamento e a gente vai criando bloqueios. Então, tenha primeiro essa consciência financeira de como você lida, e se eu lido de uma forma muito negativa, se eu fico toda hora falando frases pra mim, mas é isso, tá vendo? Você nunca consegue juntar dinheiro, tá vendo? É assim mesmo, você sempre fica no aperto. Não, pra quê? Você nunca vai investir porque você não estuda, você não faz nada, você não entende. Esse tipo de pensamento a gente tem que saber por que eu faço isso, sabe? E ter uma consciência que eu tô agindo de uma forma errada, porque assim, todo mundo pode investir, todo mundo, se fizer um bom planejamento, consegue atingir nossas metas, né, e os objetivos. Mas a questão é, por que você tá lidando assim? Então, crie essa consciência e tenha também, se por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive muito problema, né, histórico, crenças limitantes, saber que é possível passar disso, né, para uma vida mais, sabe, de sucesso, uma vida mais saudável, equilibrada, né? Eu não tô falando de um mundo, gente, assim, surreal, um mundo assim que a gente nunca viu. Não, eu tô falando do mundo real mesmo. Isso acontece, né? E pense que se você chegou numa análise hoje e falar assim, poxa, realmente, Gabi, eu fico falando tudo isso, sabe? Eu tenho várias crenças limitantes. Começa mesmo, tipo, traz, gente, uma reflexão mesmo com vocês, porque isso é o pilar e é uma das bases que a gente precisa ter muito bem resolvido. Por quê? Porque se a gente começar a organizar o nosso orçamento, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, gente, vamos fazer o orçamento hoje do quanto a gente vai gastar no ano que vem, né? O que ia acontecer? Às vezes você tem várias crenças limitantes, você nem trabalhou a sua mente ainda, e aí você quer fazer o orçamento. Você faz o orçamento, mas você não vai ter uma consistência ali. Então daqui umas 2, 3, 4 semanas você vai parar aquilo, né? É que nem dieta. Se você não ter muito, né, você não trabalhar muito a sua mente, você vai acabar desistindo, porque a gente precisa primeiro fazer uma base, né, aquela estrutura mesmo, a fundação do negócio, né, não é simplesmente construir alguma coisa lá e aí depois com qualquer ventinho o negócio vai cair. Então, traga mesmo essa reflexão para você hoje e traga essa consciência financeira. Qual que é a minha situação atual, né? Como que eu lido com dinheiro? Como é que tá a minha situação atual financeiramente, sabe? Eu tô controlada, eu não tô, eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu ganho. Sério, faz essa reflexão agora, né? Anota aí depois, dá uma olhadinha, mas se pergunte mesmo para você e responda, né? Como é que cria essa consciência mesmo financeira e veja quais pontos você precisa ajustar. Você primeiro precisa ter essa consciência de qual é o seu problema, né, do que tá precisando ajustar, do que tá legal e você pode prosseguir assim. Então, primeiro pilar, gente, tenha consciência financeira, sabe? Veja o seu cenário atual, veja o que está acontecendo, como você sempre pensou, como você pode ajustar as coisas. Esse é o primeiro passo, a gente ter consciência que existe um problema e a gente pode e quer solucionar, tá? O segundo ponto é sobre questão de conhecimento. Conhecimento, gente, é o que leva a gente pro próximo nível, sabe? Eu sei que hoje o que tá acontecendo que eu sinto muito. As pessoas, a gente, né? Eu me incluo também. A gente quer as coisas muito rápido, né? E quando a gente tá aqui adquirindo conhecimento e entrando e produzindo conteúdo ou até absorvendo várias informações ao mesmo tempo, a gente procura e pensa que as coisas acontecem muito rápido e as coisas não acontecem, né? A gente precisa adquirir muito conhecimento e também ir para a prática. Mas a questão é que a gente vai atrás do conhecimento, aí quando a gente vê que o processo vai demorar, aí a gente fala, poxa, pensei que era mais fácil, né? Pensei que não precisava fazer tudo isso. E precisa. Se a gente tiver conhecimento, se você tiver conhecimento de como as coisas funcionam, ninguém te passa para trás. Se você tiver conhecimento, você não vai ficar perdendo dinheiro na bolsa. Se você tiver conhecimento, você vai evitar de às vezes fechar um contrato que não vai ser bom para você e você vai perder dinheiro lá na frente.
né? Ou você vai ter conhecimento de falar assim, poxa, se eu deixar meu dinheiro na poupança, eu vou perder. Tudo isso você sabe por quê? Porque você tem conhecimento, porque você está estudando, né? Então, o conhecimento é a base de tudo. Se você não tiver conhecimento, você vai ficar para trás, né? E saber que a gente nunca sabe de tudo e vai ser um processo contínuo. Você sempre vai precisar buscar conhecimento. A questão toda, gente, é que a gente não pode ter preguiça, sabe? E hoje a gente quer as coisas assim, é receita pronta. Como é que eu faço? Você não quer nem procurar a resposta lá, você quer que a pessoa te fale a resposta. E as coisas às vezes não acontecem assim, né? Então, pense e reflita nessa questão de conhecimento, sabe? Conhecimento é muito bom e hoje a gente tem o privilégio de ter isso muito acessível pra gente, de uma forma muito rápida, porque a gente pode pesquisar no Google agora e ver qual que é a resposta ali que a gente tá querendo, né? Mas pra gente chegar no próximo nível, a gente tem que ir um pouco mais profundo. E aí requer da gente muita persistência e dedicação, tá? Mas não abra mão do conhecimento. Se você precisar adquirir um novo curso, né? Tudo isso é investimento, gente. Você tá investindo pro seu futuro e pense só, você vai investir em algo, quanto isso vai me render lá na frente? Pode render muito mais, porque é um conhecimento que você tá adquirindo. E conhecimento, ninguém rouba da gente. Né? Pode acontecer um monte de coisa, mas você tem conhecimento, ninguém rouba aquilo de você, né? Então não fique receoso de às vezes buscar conhecimento, né? Aproveitar as pessoas que estão ao seu redor, que são super inteligentes ou que já estão na onde você quer chegar. Você pode também buscar essas fontes. Não necessariamente você precisa tirar dinheiro do seu bolso hoje, né, para ter conhecimento. Você pode usar o Google, você pode usar as pessoas que estão à sua volta e aproveitar o máximo de informação, de experiência que essas pessoas possuem. A questão é, a gente precisa buscar conhecimento. Se a gente tiver conhecimento, as coisas vão ficar muito, muito fáceis, né? Então, é isso, ó, consciência financeira e conhecimento. E o terceiro pilar que eu queria falar com vocês é sobre disciplina. Que, gente, eu confesso pra vocês que é algo que eu fico sempre brigando comigo mesma, porque ter disciplina é algo que eu fico sempre pedindo a Deus, a todo mundo, porque não é fácil você ter disciplina, porque vai ter dias que, pra tudo na nossa vida, tá, gente? Se você quer acordar mais cedo, se você quer fazer um novo curso, se você quer aprender algo novo, você vai ter que ter disciplina ali pra estudar, pra você aprender alguma coisa, ficar treinando lá. Então é uma coisa que eu ainda, todas as vezes eu fico brigando comigo mesma para ter mais disciplina. Mas se a gente tiver, é por isso que, o que acontece? A gente fala, por que tem pouquíssimas pessoas que investem em bolsa, né? Pouquíssimas pessoas que hoje gastam, né, menos do que ganham. É uma minoria. É uma minoria. Mas por quê? Porque são essas poucas pessoas que têm a disciplina de continuar naquele caminho. E a gente precisa buscar. Quer dizer que todo dia a gente vai estar motivado? Não. Quer dizer que vai ser super fácil, como eu tô falando aqui? Não, não é. Mas a gente precisa realmente trazer a autorresponsabilidade pra gente e falar assim, tá, tô com preguiça, sabe? Tô desanimada hoje, mas eu vou levantar, porque na verdade, gente, o caminho é longo, tá? E tudo que você faz hoje é o que você tá plantando pro futuro. Então, pense sempre nesse alvo que você tem, né? Porque vai te trazer mais disciplina. É o que vai te levar para o próximo nível, é a disciplina, né? E pense, essas poucas pessoas que fazem parte dessa minoria, dessa porcentagem, às vezes 7%, 1% de gente que investe, por exemplo, são essas pessoas que têm disciplina, né? Para ter uma vida financeira mais saudável, equilibrada, organizada, essas pessoas que são mais saudáveis, que às vezes comem melhor, têm a disciplina de fazer um exercício sempre. Mas por quê? Tem a disciplina, elas correm atrás e a gente precisa desenvolver isso. Quer dizer que vai ser do dia pra noite? Não vai ser.
mas a gente precisa fazer pequenos passos todos os dias, mudar alguns hábitos pra gente ter disciplina. E a questão da gente lidar com o dinheiro é ter essa disciplina mesmo, sabe? De você sempre estar ali olhando as suas despesas, a disciplina de ter um planejamento e você seguir ele, de você contabilizar todos os seus gastos, despesas e ter essa disciplina de você toda semana ir lá e olhar. É tudo isso, gente. Né? E a disciplina é a palavra-chave do negócio, né? Eu tô vendo até a Paty, esse dinheiro é meu falando, né? Foco e disciplina, né, Gabi? Com certeza, com certeza. E, gente, é o que vai levar a gente mais pra frente mesmo. Não é fácil, mas é o que faz total diferença. Então, que você hoje possa refletir nessas questões, sabe? Como eu vou lidar melhor com o dinheiro? Eu vou ter a consciência do que está acontecendo na minha vida financeira, no meu momento, no meu cenário atual, né? Eu vou adquirir conhecimento que às vezes vai me ajudar a sair desse cenário hoje, né? Porque às vezes eu tô aqui porque eu não tenho conhecimento, né? Mas eu vou buscar, porque eu tenho acesso a isso, a gente tem acesso a isso. Você pode falar com as pessoas ao seu redor, você pode buscar isso na internet, você pode consumir vídeos, livros, enfim, tem muita coisa gratuita hoje. E você pode também começar a criar o hábito, né, ter disciplina em tudo que você fizer, né? É isso que vai te ajudar a criar esse relacionamento melhor com o dinheiro. Porque não vai adiantar a gente montar um orçamento aqui essa semana, a gente fazer o planejamento do ano de 2021, se você ainda tiver um relacionamento muito conturbado, sabe? Então, vamos buscar isso essa semana e evoluindo juntos. Deixa eu ver o que a Paty falou, Fê. Faz muita diferença você estar aqui para trazer essa clareza. Não precisamos saber tudo, mas precisamos de alguém que saiba. Exatamente. A gente nunca vai saber de tudo, né? A questão é que a gente tem que encontrar pessoas que estejam no mesmo sentido que a gente, né? E buscar ajuda. Se você vê que você tem dificuldade em algum ponto desses, busque ajuda, junte-se a uma pessoa também que está indo no mesmo caminho e vai junto, né? A questão é a gente não deixar que isso acabe atrapalhando a nossa vida. E atrapalha a gente, né? Eu sempre tive muito esse pensamento de... eu não pensava sobre dinheiro, sabe? E eu sempre achei que isso era muito errado, né? Falar assim, eu vou pensar sobre o dinheiro, eu vou fazer planos. Não, eu simplesmente vivia um dia de cada vez e era assim, aquela coisa, né? Você vive, é isso, é aquilo, né? E você entra e sai ano da mesma forma, né? E é uma coisa muito simples, gente. Só que a gente complica muitas coisas e também porque a gente tem que fazer essa autoanálise e também ir adquirindo essa disciplina pra gente começar a caminhar rumo aos nossos objetivos, né? Então, a gente entender esse papel do dinheiro que ele tem, né, colocar ele, cada um tá no seu canto, cada um tem um papel. Você tem um papel, o dinheiro tem, e pensar que ele não tem controle sobre você, mas você tem controle sobre o dinheiro, né? E quando você entender isso, vai ficar muito mais fácil. Você vai tomar as rédeas do negócio. Peraí, eu que mando aqui, sabe? Eu que tenho o poder de falar assim, olha, eu não vou gastar mais do que eu ganho, entendeu? E aí depois isso vai ficando muito automático pra você. Pode ser que no início seja um pouco doído, sabe? Porque é aquela coisa, sabe? Quando você tá aprendendo a dirigir, que você vai passar marcha, seu pé fica até travado, suas costas doendo porque você faz muita força, aquela pressão toda pra passar marcha, porque você tá aprendendo. É um negócio muito desconfortável. Mas depois, você pega o jeito, você nem sente na hora que você tá passando marcha, porque o negócio fica muito automático. Na vida financeira é a mesma coisa, né? Depois que você pega no gancho, cara, tu vai longe, né? Então... gente, é coisa muito rápida mesmo. E é isso. Me fala se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que eu vou respondendo. Essas lives vão ser bem rapidinhas, gente. Eu quero mesmo só trazer uma reflexão pra gente. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa interessante aqui pra falar pra vocês.
Eu até coloquei uma frase aqui, a maioria de nós foi criado para estudar e trabalhar em algo para ganhar dinheiro, mas sem um propósito maior, sem um objetivo, né? E aí é por isso que às vezes a gente para no meio do caminho mesmo, né? Você fala, tá, mas é isso a vida, sabe? Eu cresço, eu procuro um emprego, eu faço uma faculdade e é isso, né? Mas a gente não sabe, não tem um propósito para aquilo. Eu vou ganhar dinheiro, tá? Eu vou ganhar dinheiro para quê? Né? Quais são os meus objetivos, as minhas metas? Tem que ter um propósito, gente. Por isso que a gente desiste no meio do caminho, porque a gente não tem um propósito claro, a gente não tem uma clareza, a gente não tem um porquê muito forte, sabe? Hoje eu tenho, por que eu quero falar sobre dinheiro? Porque eu não quero que as pessoas pensam que não dá pra sair de uma situação, sabe, do zero, cheio de dívidas. O que aconteceu para eu falar com vocês aqui? Né, eu passei 27 anos sem juntar nada. Eu vim para os Estados Unidos para passar uma temporada aqui sem ter nenhum planejamento financeiro, né? E graças a Deus, nessa primeira crise que eu passei, né, que todo mundo tá passando pelo vírus, graças a Deus a gente tinha uma reserva, porque eu não ia saber o que ia ser de mim se a gente não tivesse uma reserva. Fiquei 3 meses sem ganhar nada, né? E se eu não tivesse? O que ia acontecer? Então eu queria trazer isso e falar para as pessoas que eu até brinquei esses dias aqui nos stories, que eu falei assim, uma pessoa improvável, sabe? Era uma pessoa improvável, porque as pessoas falam, Gabi, de dinheiro, aqui gasta pra caramba, sempre estoura cartão de crédito, pega empréstimo, sempre tá enrolando, paga as contas em atraso. Era assim, gente, uma vida enrolada. E aí as pessoas falaram assim, falar de educação financeira, que é isso, minha filha, né? Mas por quê? Eu quero trazer isso pra vocês que é possível, gente. É possível mesmo sair do zero e você trazer um equilíbrio, uma vida saudável, uma vida leve, sabe? Não ficar com aquele peso sempre, aquela coisa, aquela angústia de falar assim, caramba, eu vou pagar em atraso, ai caramba, gastei o que era pra pagar a conta e comprei outra coisa nada a ver, entendeu? Então é uma coisa assim, quero muito que vocês se identifiquem com isso, independente da história, porque cada um tem uma, mas trazer essa esperança pra vocês, né? Esse foi o choque de realidade que eu tive esse ano e por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, você aconselha juntar dinheiro para pagar as dívidas ou pagar e depois juntar para algo melhor? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? Você aconselha juntar dinheiro para pagar as dívidas ou pagar e depois ajuntar para algo melhor? Depende da dívida, tá? Depende muito da dívida. Mas se for algo alto, né, um valor muito alto, eu aconselho primeiro tentar negociar. Segundo, se você não conseguir pagar numa tacada só, né, tenta juntar e assim, se não negociar, né, porque normalmente vocês conseguem negociar essas dívidas, gente, mas se não conseguir negociar, junta e vai pagando aos poucos, né? Paga aos poucos, porque às vezes a gente fica muito alvoroçado de querer pagar logo, mas às vezes é uma dívida alta ou uma dívida de muito tempo, então até você negociar, você conseguir juntar o dinheiro. Então se você é uma dívida que consegue negociar agora, ótimo, porque aí você já dá uma entrada, às vezes, né, vai parcelando algumas poucas vezes e aí quita, né? Mas se você não vê que não dá, junta o dinheiro. Mas assim, gente, algo que eu queria falar com vocês, quem tiver com dívida, não fique esperando pagar toda a dívida para você começar, por exemplo, a montar uma reserva de emergência, a começar a investir, tá? Não faça isso. Faz os dois em paralelo, porque vai te ajudar, porque nem sempre você vai conseguir pagar tão rápido as dívidas, entendeu? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, porque eu fiquei meio confusa, mas enfim, né? É isso. Não sei se vocês têm mais perguntas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Mas depois vocês olhem lá no feed, no post que saiu sobre isso aqui, porque tem algumas coisas bem legais que eu coloquei lá. Era isso que eu queria saber. Obrigada, de nada. Que mais, gente?
Eu acho que era isso, tá? Eu quero mesmo deixar pra vocês hoje, então, essa reflexão, tá? Reflexão do dia hoje. Reflexão do dia. Se pergunte de verdade, né? Como eu lido com dinheiro hoje? Quais são as frases que eu mais falo? Né? Tipo, nossa, eu nunca tenho dinheiro. Ai, mas investir é coisa de rico. Ah, nossa, aquele é rico porque ele fez alguma coisa errada. Que tipo de frase de verdade vocês ficam falando, né, pra vocês, assim? Porque isso dita muito o que o dinheiro é pra você. Às vezes a gente nem acha que tem crenças limitantes sobre o dinheiro, mas muitas vezes a gente tem, porque é a forma como a gente sempre fica falando e fazendo. Então prestem atenção nesse sentido e faça essa autoanálise aí de como vocês estão lidando, de como vocês entendem o dinheiro, o papel que ele tem hoje. Faça uma reflexão de como tá a vida de vocês, sabe, financeira atualmente, e crie mesmo essa consciência. Se vocês verem que precisa de alguns ajustes, faça esses ajustes. Vai aos poucos, gente. Não fiquem apavorados de fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão vocês não vão conseguir, aí vocês vão se frustrar e aí vocês vão ficar na caminhada, né? Vão ficar para trás. Então, faça aos poucos que as coisas vão acontecendo, tá? Eu falo por experiência própria, tá? Por experiência própria. E aí adquiram conhecimento, busque isso e tenham disciplina, tá? A gente tá junto, eu tô nesse barco também, tá? Todos os dias eu tenho coisas que eu preciso melhorar ainda, tem coisas que pra mim já é muito automático. A questão é, a gente sempre tá em constante evolução e a gente precisa estar abertos para isso. Saber que a gente tá em constante evolução, que a gente vai errar no caminho, mas que a gente continue, cara, levanta e segue, tá? Não fica, ai, poxa, mas é porque aqui é difícil mesmo, porque o Brasil é isso mesmo, porque, é difícil, esse ano já foi. Não fica pensando isso, sabe? Levanta o negócio e vai embora, tá? Porque as coisas não vão mudar, né? Só vão mudar se você fizer alguma coisa, mas o nosso ambiente ali, ele pode ser mudado quando você fizer alguma coisa. Agora, se você ficar sempre reclamando, isso não vai mudar, tá? Faça com o que você tem hoje. Segue do jeito que dá, depois você vai ajustando. A questão é, não pare no meio do caminho, tá? Mesmo que ande mais lerdo, mas ande, tá? Vai ajustando as coisas e amanhã... Deixa eu ver o que a gente vai falar sobre amanhã, né? Que eu já falo pra vocês. A gente vai falar sobre organizar a casa. Organizar, né? Que agora vai refletindo, vai pegando esse assunto, vai remoendo, sabe? Vai remoendo hoje, pensando nessas questões, dessa questão do relacionamento com o dinheiro, esses pilares que eu falei. Dá uma refletida que amanhã a gente vai vir pra organizar a casa, né? E aí a gente vai vendo todas essas questões, mas vai ser bem legal, tá? A gente vai organizar a casa amanhã. Na quarta-feira a gente monta o orçamento, eu vou montar o meu orçamento junto com vocês, né? Estabelecer limites, ver ali mais ou menos quanto gasto em que categoria, enfim, a gente vai fazendo isso juntas. Deixa eu ver mais. Me falem se vocês têm mais alguma pergunta e a gente vai conversando, senão eu vou encerrar. Entrei aqui de bobeira e adorei te ouvir. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. De nada, Nanda. De nada, gente. Eu fico muito feliz e é o que eu sempre falo aqui. Se eu puder contribuir de alguma forma com vocês, esse é o meu papel. Então, tudo isso que eu tô fazendo, abrindo isso, é porque até fazer essa questão de planejamento juntos e tudo mais. Porque, primeiro, que quando você faz em grupo é muito mais legal, né? Porque você tem um estímulo a mais, são as mesmas pessoas no mesmo objetivo, né? Que é organizar a vida financeira, que é fazer um planejamento legal para 2021, é organizar as coisas mesmo e trazer à existência essas coisas. Então, é muito bom. E também para trazer um pouco na prática, porque às vezes eu faço ou eu falo muita coisa aqui com vocês, mas vocês não conseguem palpar, né? Porque vocês não estão vendo eu fazendo. Então, o objetivo mesmo dessa semana, além de eu trazer um pouco de reflexão para vocês de tudo que eu já passei em alguns momentos,
é também trazer essa prática e mostrar pra vocês, não, gente, é assim que eu faço, eu uso isso, eu acho mais prático desse jeito, desse outro jeito. Então eu quero que fique mais prático pra vocês também. Por isso que eu decidi fazer essa maratona. Vou salvar a live, porque cheguei atrasada aqui e queria ouvir novamente. Vai ficar salvo. Eu só não sei se eu vou deixar por muito tempo, mas sim, agora na hora que eu sair, eu vou salvar. E aí, gente, depois vocês dão uma ouvida de novo, dá uma analisada em tudo que eu falei, dá uma lida lá no post, que tem outras coisinhas que eu coloquei lá mais detalhadas. E aí, a gente se encontra amanhã. Eu acho que é isso, gente. Se tiverem mais alguma pergunta, manda agora ou cale-se para sempre. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Obrigado pela companhia. E qualquer coisa, estamos aqui. Mandem lá direct ou mandem comentários lá no post que eu vou respondendo todo mundo, tá? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima noite e venham amanhã preparados, porque a gente vai arregaçar as mangas para começar a organizar a casa. Se tiver muita bagunça aí, vai dar trabalho, mas a gente vai continuar mesmo assim. Então, venham preparados, que amanhã o trabalho é duro, tá? O trabalho é duro, mas é isso aí, gente. Eu tava até ouvindo uma professora que tô fazendo um curso, ela falando que o gostinho melhor, né, das coisas, das metas, dos objetivos que a gente alcança é quando dá mais trabalho. É dolorido? Mas é aquela satisfação enorme que a gente tem quando a gente alcança os objetivos. Então, pensa, se estiver dando muito trabalho, gente, é porque a recompensa é maior ainda. Então, não desista, tá? Venham preparados. Amanhã a gente vai falar sobre organizando a casa e só lembrando vocês, tá? Hoje é o primeiro dia, é uma maratona de lives que eu tô fazendo, mostrando todo o planejamento que eu vou fazer e compartilhando, né, como eu vou fazer isso, montar orçamento, falar sobre criação de metas, essas coisas. Então, hoje até sexta-feira, todos os dias aqui, 20 e 21, né, do Brasil, e às 6 e 21 daqui de Boston, nos Estados Unidos. Então, não perca. Venham, que ao vivo é muito melhor, mas se você não conseguiu pegar tudo isso, depois volta na live, vai escutando, vai fazendo algum exercício, alguma coisa assim, mas vai escutando pra isso ir entrando na sua mente, beleza? Mas é isso, beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã às 20 e 21 aqui, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus.